Bom dia a todos, felizes e gratos pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa de oração, que possamos sentir a paz e o amor de Jesus a nos envolver e sentir Ele falando diretamente aos nossos corações. Bem-vindo, filhos amados. Ao adentrarmos uma casa de oração, nós estamos buscando o pão, o alimento para as nossas almas. Como Jesus nos fala, eu sou o pão da vida. E aqui nós encontramos uma escola para as nossas almas. E nós encontramos também um hospital que trata os nossos espíritos doentes. Que possamos aproveitar esses momentos para entrar em contato com essas vibrações que atingem a todos e trazendo alívio, amparo para as dores e preenchendo as necessidades individuais. Estamos no segundo mês do ano, mas ainda sentimos o gostinho de ano novo. E, segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, ele nos fala que quem teve a ideia de fatiar o tempo e dar o nome de ano foi um indivíduo genial. Porque 2 meses, 12 meses, dá para tirar todas as nossas forças. E aí vem o milagre da renovação. Começamos com um novo número e com o desejo e a esperança de que tudo seja diferente. É um recomeço. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Recomeço. Término de um ciclo, início de um outro. E todo término, ele exige, e é uma situação muito propícia para reflexões, para avaliação, para análise. E o final do ano é uma época muito propícia para isso, de refletirmos quais os planos que tínhamos ao começar 2024. O que foi que nós realizamos? O que deixamos de realizar? Por quê? O que nos impediu? E o que queremos para o novo ano que se inicia? Geralmente, todo mundo quer saúde, né? São os votos mais efusivos. Saúde, porque nós sabemos que saúde é o maior patrimônio, o maior bem que nós podemos ter. Porque sem saúde nada vale, nem dinheiro, nem poder. Então, nós buscamos a nossa saúde, que é uma conquista diária. Então, iniciando o ano, todo mundo promete, né? Eu vou comer melhor, eu vou fazer atividade física, vou manter o peso. Então, é uma promessa constante, que na maioria das vezes não é realizada. Mas essa promessa visa o nosso corpo físico. E esse corpo físico é o templo do nosso espírito. E nós sabemos pela ciência, principalmente agora com a medicina de estilo de vida, que os nossos hábitos, que os nossos comportamentos interferem diretamente na nossa saúde, na nossa vida. Portanto, é necessário, sim, que a gente observe quais são as nossas atitudes, que nós vamos boas, quais são os nossos hábitos bons que nós traremos para esse novo ano e quais os que deixaremos para trás. Para isso é necessário que a gente pare, que a gente se analise quais são os meus hábitos, porque a maioria das vezes nós fazemos as coisas sem saber por quê. Por que você faz isso? Sei, né? Por que você toma café da tarde todo dia, come pão, bolacha? Porque sempre foi assim. Na casa da minha avó foi assim, na casa da minha mãe foi assim, e eu também faço assim. Por que você toma banho ao dormir e ao acordar você toma outro banho? Porque é assim, que eu me acostumei assim. Então, é preciso que a gente analise os nossos hábitos, especialmente a nossa alimentação, que é o nosso combustível, né, o que me nutre, o que é importante, a prática da atividade física, que a gente analise o nosso sono, como que eu estou dormindo, como eu gerencio o meu estresse, como estão as minhas conexões sociais, e se eu estou fazendo uso de algum tóxico, especialmente o álcool e o cigarro. Então, isso eu estou cuidando do meu corpo. Isso eu estou fazendo com que eu tenha saúde nesse ano vindouro.
eu estou cuidando desse corpo. Só que nós não somos só um corpo. Nós já temos a verdade do espírito imortal. Nós já conhecemos a imortalidade. E nós já sabemos que a morte não é o fim. E que esse espírito imortal, todas as suas aquisições são propriedades nossas. E aí eu lembro de uma historinha que fala assim, que um homem foi convocado ao tribunal. E, com muito medo, ansioso, ele pediu ajuda de amigos, não querendo ir ao tribunal sozinho. Ele pediu ajuda ao primeiro amigo. E o primeiro amigo negou, rapidamente. Não vou, não quero, não posso. E ele triste, depressivo, como que eu vou fazer? Pediu ajuda ao segundo amigo. E o segundo amigo falou, vou com você, te acompanho, só até a porta do tribunal. De lá para frente eu não posso ir, não posso adentrar. E aí, desenganado e desesperançado, ele tenta a última oportunidade e convida um terceiro amigo, que ele fala, eu vou. Além de ir, eu entro com você e te defenderei. O primeiro amigo, tribunal, é o tribunal da morte. É o encontro nosso com a nossa consciência. Porque a morte, não esperemos um bom velhinho ou um ser com tridente a nos elogiar ou a nos acusar. Nós entramos em contato com a nossa consciência. Quando uma vozinha nos ajuda e fala assim, filho meu, que fizeste do que eu te dei? Cadê os talentos que eu te deixei? E aí, a gente entra com a nossa consciência e entramos num estado de céu ou do inferno, que é um estado interno dentro de nós. E quando nós adentrarmos a esse tribunal da nossa consciência, o primeiro amigo não pode entrar. Nossas posses, nosso dinheiro, nosso poder, a beleza, nada disso serve. Tudo isso é transferido para outras mãos. E não tem para nós nenhum valor, nenhuma valia. Não chega nem perto. Não influi. Ah, mas eu fui fulano. Ah, mas eu tenho... Não é a moeda vigente no local. Não é a língua que se fala lá. E aí o segundo amigo são os amores, são as pessoas amadas, que até vão, que até querem, mas não conseguem te acompanhar. Vocês já viram alguém chorando num túmulo e, não, eu quero ficar aqui dentro, pode me cobrir que eu vou ficar junto? Ninguém vai. Vai sozinho. Vai sozinho. E o terceiro amigo são as nossas obras. São as virtudes que nós adquirimos. Esses amigos vão conosco. Esses amigos nos acompanham e nos defendem. Porque é aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, as imperfeições que a gente venceu e as virtudes que a gente adquiriu, que vão fazer a diferença e que vão ter peso de ouro. E que são os tesouros que as traças não roem e os ladrões não roubam. Mas e aí? O que a gente faz? Onde a gente vai buscar? Se para os hábitos do corpo, a ciência comprova. A ciência vem nos falar que os hábitos saudáveis levam à saúde. Isso é comprovado. Todo mundo sabe. Comer bem, fazer atividade física, não fumar, não beber. Previne realmente doenças. E hoje nós vivemos uma sociedade reativa. Nós reagimos a um estado já diagnosticado, já presente. Vi de todas as farmácias que nós temos. Nós tratamos doenças
Nós fazemos check-ups para detectar doenças. Nós temos planos de saúde para tratar doenças. Mas a nossa responsabilidade é evitar doenças. E a gente evita doenças comprovadamente com nossos hábitos e com nossos comportamentos. Então, a ciência vem de encontro ao nosso corpo físico e ao nosso espírito. Onde vamos buscar? O que a gente tem? O que nos ajuda? É o Evangelho. É Jesus, que veio como modelo e guia, que veio trazer um código moral. Então, por que Jesus veio à Terra? Nos trazer o Evangelho. O que é Evangelho em grego? É a boa nova, é a boa notícia. São 3 boas notícias. Uma, ele veio trazer a imortalidade da alma. A segunda grande notícia é que somos filhos de Deus. Ele veio nos trazer o Deus Pai. Ele veio nos mostrar que não somos órfãos, que temos um princípio, um meio e um fim, que é a perfeição. E que somos esse Pai, Ele não nos abandona. Nós não estamos à deriva, nenhum pai na terra abandona um filho. Imagina o Pai Criador que nos criou. Então, Ele veio nos trazer a certeza dessa paternidade. E Ele veio nos trazer a certeza e a ideia desse Deus amor. Não mais aquele Deus justo, aquele Deus que castigava. O Deus amor, porque Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar. E a finalidade do Evangelho é nos fazer homens de bem. O Evangelho, ele é atemporal. Se viu só para aquele povo? Se viu só para aquela época? Há 2000 anos, tudo bem, os problemas que tinham naquela época não existem mais. Todos foram solucionados. Então, ele serve para agora. É atual. Ele abarca, ele engloba todos os problemas humanos. Agora, hoje. Tudo que você buscar de um mundo ansioso, quando a gente abre e fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não junteis tesouros na terra, construir a tua casa sobre a rocha, para que não caia com as tempestades. Então, no Evangelho, nós temos para todos os tempos, para todo e sempre, como Jesus nos fala que veio para todo e sempre. O Evangelho é universal. Então, o Evangelho é só para um povo? É só para mim? Foi só para o povo judeu? Não, nós sabemos que não. Ele veio para todos, à época, os judeus e os gentios. Nós sabemos que judeus era o povo eleito, porque era um povo preparado para a propagação. Foi o primeiro povo que entendeu a unicidade de Deus, o Deus único, o terreno estava mais fértil. Mas ele veio para todos. Então, ele é universal e eminentemente moral. Moral. Ele veio para nos fazer, para nos transformar, para nos falar que somos imperfeitos e que estamos nos conduzindo à perfeição. Quando Jesus nos fala que não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, e ele era um grande médico das almas. Então é lá que nós vamos buscar. E é o Evangelho, que segundo a Alcione, do livro Renúncia, de psicografia do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ela nos traz essa grande lição desse Evangelho redivivo. O que é Evangelho redivivo? É o Evangelho que a doutrina espírita nos mostra através da sua análise, através da ótica da imortalidade, através da ótica do espírito imortal. Porque se a gente não tiver essa ótica, como que a gente vai entender Jesus quando ele fala bem-aventurados que sofrem nessa vida? Eu vim para cá só para sofrer e sou bem-aventurado? Que história é essa? Então,
a ótica do Espiritismo é nos mostrar o Evangelho sobre a interpretação do espírito imortal. Ele não vem nos falar o corpo que morre, ele vem falar o espírito que progride. É esse o direcionamento de Jesus. Quando a gente abre o Evangelho, a gente abre em busca desse pão, desse alimento para a nossa alma, para essa água que descedenta de verdade. Não aquela água que dá sede, você toma e dá sede e dá sede. Mas segundo a Alcione, ela fala assim, que o Evangelho como o Espiritismo prega, porque o Emmanuel veio trazer esse Evangelho redivivo através da sua interpretação. As vozes do céu vêm nos auxiliar, como foi a promessa de Jesus. Se me amais, eu vos enviarei um novo Consolador, que vos ensinará todas as coisas e que ficará convosco para sempre e fará lembrar o que eu tenho ensinado, que é o Consolador prometido, que é através da mediunidade bendita que vem nos falar, que vem nos trazer essa interpretação clara e límpida do Evangelho. Então, segundo ela, o Evangelho ele tem que ser estudado, ele tem que ser lido. A gente tem que buscar em suas páginas. Porque hoje a gente vê uma literatura riquíssima. Hoje a gente vê muitos gurus, né? Hoje a gente vai atrás de quem tem mais seguidores. Olha, eu vou seguir, porque tem milhões de seguidores, e a gente vê no nosso dia a dia que na maioria das vezes não é o número de seguidores que caracteriza alguém, que faz com que alguém tenha algo a ensinar, tenha algo a deixar, algo a exemplificar, que você possa copiar. Jesus, quando a gente fala que é modelo e guia, é um exemplo que a gente pode seguir, guia, seguir, sem medo. Eu posso segui-lo, mas eu posso seguir tantos outros que são imperfeitos como eu, que tem um poder de marketing muito maior. Então, a gente tem que ter essa condição de diferenciar onde eu vou buscar auxílio, onde realmente eu vou encontrar. E o Evangelho ele precisa ser lido. Nós tivemos um seminário fantástico esse final de semana aqui, fantástico, que nos convida a ler, que nos convida à instrução. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. E quando a gente busca o Evangelho, não são letras mortas. Quando a gente vê Tomé com a sua incredulidade, quando a gente vê Zaqueu subindo numa árvore para ver Jesus, quando a gente vê Pedro com a sua imperfeição negando Jesus, somos nós. Esses personagens somos nós. E aquilo que Jesus está falando é para nós. Confiemos nesse Pai. Confiemos na espiritualidade amiga, que nos direciona nos momentos mais necessários. Quando a gente busca uma leitura com esse intuito de ajuda, me ajuda. Através da oração, ela vem. A orientação vem para você. Mas é preciso que a gente abra o nosso entendimento, a gente abra o nosso coração e saiba onde procurar. Então, o Evangelho ele tem que ser estudado. Ele tem que ser lido, e não como letras mortas, mas como verbo. O verbo se fez carne, como o Espírito que vivifica, aqueles são letras vivas, que tratam realmente, que atingem o nosso espírito, que é imortal. Então, esse Evangelho, ele precisa ser estudado, precisa ser refletido. Né? O que é, qual a ideia principal de Jesus? Contextualizado. Onde que ele estava, qual foi o contexto que ele falou, qual é o contexto da minha vida hoje, que eu estou lendo isso. Então, a gente precisa entender que nós, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos têm influência na nossa vida, os espíritos falam muito mais do que imaginais. Então, a gente precisa entender que é um Big Brother. Nós estamos numa conexão que os nossos 5 sentidos não conseguem ver, sentir, ouvir, mas que a espiritualidade está ao nosso lado,
que todos nós temos um espírito amigo, um anjo guardião, um espírito protetor, que está velando por nós, porque somos crianças ainda precisa de alguém que fica ali. Mas esses espíritos protetores e todos a espiritualidade amiga, quando a gente sai aqui da Terra, a gente deixa muitos amigos, deixa muitos amores. A mesma coisa acontece. Quando a gente vem, muitos amores ficam lá, que velam por nós, que rezam por nós. E eles assistem a nossa vida e se entristecem com as nossas quedas e se alegram com as nossas vitórias. Então, se a gente entende isso, a gente entende que a todo momento nós somos ajudados, a partir do momento que a gente abre o nosso coração e as nossas mentes. Então, quando você abre um livro que realmente tenha conteúdo, você vai encontrar respostas. Quantas vezes a gente encontra um amigo no meio da rua e ele fala uma palavrinha, uma frasezinha, era isso que eu precisava. Né? Quantas vezes você passa em frente à sua estante de livro e um livro pula na sua mão e você fala, vou ler esse livro. E você abre na página que você precisava. Quantas vezes você passa na rua, tem um outdoor e tem uma frase que você precisava. Vigiai e orai. Estejamos atentos a tudo isso, especialmente nas horas das maiores necessidades. Quando a gente se encontra nas encruzilhadas da vida, pede socorro e vamos nas fontes, que são as fontes corretas. Então, o Evangelho, ele é o Evangelho do Espírito imortal. Do Espírito imortal para nós. Precisa ser refletido. Eu abri, o que está querendo me falar? Porque, às vezes, a maioria das vezes, você vem aqui, ouve uma palestra, aí chega em casa e fala assim, a palestra foi para você, pena que você não foi. Ou, às vezes, a gente lê uma coisa, isso aqui é para fulano, para você, é para você, primeiramente para você. Ele precisa ser refletido, qual a ideia que está me falando, qual a mensagem que está me deixando. Então, ele precisa ser estudado, precisa ser refletido, precisa ser sentido dentro de você. Você sente em termos de emoção e de sentimento. É sim, é verdade. Aí, quando você ouve Jesus falar, não ajunteis tesouros na terra, aí você pensa assim, quando não há hora que você está em dúvida, e fala, nossa, estou ajuntando tesouro em detrimento da minha alma. Quando ele nos fala de que adianta ganhar o mundo, ganhar no mundo e perder a alma. O que adianta? A gente correr, morrer na praia. Quantas inquietações, quantos sofrimentos nós não temos, buscando o quê? Que não levaremos. E a gente lembra daquele homem que Jesus nos fala, que juntou muitos frutos, sua colheita no celeiro, e falou assim, agora vou me regalar. E Jesus fala, homem, hoje mesmo irás sair da terra e não aproveitará nenhum grão daquilo que você juntou. Então, a imortalidade, ela nos traz essa pergunta em qualquer situação da nossa vida. Estou aqui transitoriamente, vou passar, não vou ficar mais do que 120, 130 anos. Que é um piscar de olhos, quanto tempo a gente já viveu. Então, todas as situações da nossa vida vai passar. E vale a pena eu me comprometer, tomando decisões, condutas, que eu me comprometa para anos e anos, para a eternidade, em detrimento de algo que vai passar? Então, essa certeza dessa imortalidade nos traz essas reflexões. E uma segunda reflexão, somos espíritos imortais e imperfeitos. Ninguém é anjo. Nós estamos a caminho da perfeição. E nós já sabemos que estamos habitando um planeta de provações e provas, expiações e provas, e que se aqui estamos, se habitamos um bairro da periferia, porque não temos dinheiro para habitar um bairro mais próximo ao centro. É uma realidade.
Então, ninguém tem uma fortuna e mora numa periferia porque quer. Eu gosto do ar. Não. Então, se nós estamos habitando aqui, é porque aqui é a escola, o hospital. Essas são as condições necessárias para o aperfeiçoamento e aprendizado do nosso espírito. Então, a gente exige muito, a gente precisa ter auto-perdão, auto-piedade. A gente não veio aqui só para acertar, a gente veio para errar. Erramos todos os dias. Mas o importante não é o errar, é refazer. Então, que a gente não entre esse novo ano, esse novo ciclo com culpas, carregando culpa, carregando remorso. A culpa não leva a nada. O que leva é o reconhecimento do fato e o que nós estamos fazendo para reparar. Então, não adianta você passar anos e anos e anos da sua vida se culpando de algo que você não deu um passo para mudar ou para reparar. Então, que não entremos no novo ano com culpas, com remorsos, mas com a responsabilidade de fazer diferente. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paula, que nos fala assim, em relação ao Evangelho. O Cristo não vos disse tudo? Né? O que a gente ainda espera? O que a gente busca? Espera o quê? Um novo mensageiro que venha num cavalo branco? Falar o quê? A gente não já sabe tudo sobre amor, sobre caridade, sobre imortalidade, sobre imperfeição, né? Por que fechar os olhos, os ouvidos e corações? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Isso nos fala São Vicente de Paula. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lei e meditai. Então, o São Vicente de Paula traz isso. Por que a gente sofre? Porque a gente se afasta das leis divinas, só por isso. Por que a gente paga conta? Porque a gente fez as contas. Ninguém paga conta se não fez. Você vai pagar a conta do vizinho. Não. Só paga as contas que nós fizemos. Então, esse entendimento dessa imperfeição nos torna mais misericordiosos conosco e com o outro. Se eu sou imperfeita, o outro também é. Então, por que, né, olhar o argueiro no olho do irmão se não vês a trave no teu olho? Então, faz a gente se voltar mais para nosso autoconhecimento, para o nosso burilamento, para a nossa transformação. E que nos voltemos menos para olhar o outro. Então, quando Jesus fala vigiai e orai, é você, não é vigiai a vida dos outros. Né? Né? Não foi isso que ele falou. Vigiai os outros, vigiai os irmãos, vigiai você. E onde a gente pode, o Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, ele tem tríplice aspecto. Ele tem um aspecto filosófico, ele tem um aspecto da ciência e tem um aspecto religioso. E a gente, às vezes, esquece um pouco esse aspecto filosófico. A gente sabe que o religioso é fazer o homem de bem. A gente sabe que a ciência traz a prova da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Nos prova. E a filosofia? Qual é o aspecto filosófico? Filosofia é sabedoria, amor à sabedoria, amor ao conhecimento. E nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, na sua introdução, que é muito interessante a gente ler as introduções, que os filósofos da antiguidade foram precursores do Cristo e do Espiritismo. Então, se voltar para a filosofia é tentar entender os porquês da vida, que é muito interessante. E o que a filosofia nos fala, né, em consoante com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo, de dicas, né, para a gente começar esse novo ano. Então, a primeira dica que a gente tem nós sabemos que estamos num mundo em transição. Tudo doido, está tudo por aqui. O umbral está quase desocupado. Todos os espíritos estão aqui. Mas chegará um momento que não poderão habitar o mesmo espaço.
Então, quem não bebe, fica muito difícil frequentar barzinho onde todo mundo bebe. Não dá. A gente chega, todo mundo bebendo, falando besteira. Você não frequenta mais aquele espaço. Eu parei de beber, eu não vou mais para o barzinho. Eu não danço, eu não vou para o lugar que todo mundo está dançando. Né? Tá a mesma coisa. Vai chegar um momento, então o mundo está ruim, o mundo está sem jeito. Que história é essa de transição para um mundo melhor se o mundo está ruim? A gente só vê coisas ruins. Porque vai chegar, porque está tudo junto. Mas vai chegar um momento em que não se consegue mais habitar. E o bem vai imperar. Quem não conseguir habitar esse ambiente, através da evolução espiritual, não vai mais conseguir ficar no mesmo espaço dos outros. E se a gente for pensar, eu gostaria que quem fala que o mundo está pior, eu gostaria que cada um refletisse e lembrasse, pelo menos nos últimos 3 anos da vida de vocês, quantas pessoas ruins, más, vocês enfrentaram pelo caminho. No dia a dia, no trabalho, em casa. Quantas pessoas realmente prejudicaram vocês? Quantas pessoas no seu convívio são pessoas que querem o mal? Quantas pessoas vocês conhecem que já mataram alguém? Poucas. Então, a gente tem um predomínio do bem que não faz barulho. O mal faz barulho. Então, o que a filosofia nos traz, através dos filósofos, especialmente dos estoicos, para nos dar umas ideias de como que a gente pode lidar com essa desesperança, com esse pessimismo, com essa onda toda, né, que nos arrasta e que a gente precisa realmente ter firmeza, porque a transição planetária já se faz. Então, o Carlos Campetti, que veio aqui esse final de semana, né, ele nos ensina, né, ele nos falou com muita propriedade que essa transição já começou, porque o dia começa a partir da meia-noite. Então, temos na meia-noite 1, meia-noite 2 da grande transição. Só que o dia começa ainda à noite. Então, vai amanhecer daqui a pouquinho, mas não agora. Então, a gente ainda está na noite da transição. Então, quais são, para a gente terminar, quais são as dicas que os filósofos nos trazem? Primeira dica é sobre a percepção. Vamos perceber, vamos parar para pensar, vamos analisar. Então, essa situação que se me impõe, vamos analisar. A gente não tem tempo mais, é tudo muito rápido, você vai julgando, você vai propagando. Aí eu vi que o gado caiu do telhado, sei lá se caiu, mas eu vou propagando. Então, que a gente possa perceber, entender o que está acontecendo, julgar as situações. Então, eu estou com um problema? Estou. Eu já tive esse problema antes? Já. Como é que eu resolvi? Foi assim, vamos resolver. Esse problema é meu, me cabe. Eu vou resolver. Esse problema não é meu, a gente precisa separar o que é meu, o que é teu e o que é de Deus. Porque quando você separa, o problema dos Estados Unidos, o novo governo, tudo bem, afeta a nossa vida de uma forma indireta. Mas o que é que eu posso fazer? Como que eu vou resolver? Tanto problema que eu tenho aqui e a gente fica gastando horas e horas discutindo política, discutindo futebol, discutindo que o jogador ganha isso, ganha aquilo. E para a minha vida, o que é que Maria leva? Nada. Tempo, gente, tempo é o bem mais precioso que nós temos e a gente não sabe, a ampulheta está lá, a gente não sabe quanto tempo tem para ficar perdendo tempo com coisas que são fúteis. Então, analisar, ter autoconsciência, sair da superficialidade. Tudo a gente tem as peneiras, né? A peneira da bondade, a peneira da utilidade e a peneira da verdade. Então, eu vi um negócio na internet e é útil? Não quero mais saber. É verdade? Não sei, não quero saber. É bom? Não é, não quero. Então, esse poder de análise, de percepção, de perceber, de entender, de silenciar, para que a gente possa ter um julgamento correto de todas as situações. E a gente chega no final e entende que a única coisa que a gente precisa se ocupar mesmo é com nossa
nossa mente, que é isso que a gente tem, que é isso que vai para o tribunal da nossa consciência. Uma segunda coisa é coragem de agir, ação, trabalho. Todos nós temos inteligência, raciocínio para sermos co-criadores da criação. Ninguém está aqui para não fazer nada. Nós estamos aqui para ação. Vocês já viram Jesus parado, que não estivesse orando? Tá, Jesus saindo de tal lugar, indo para tal lugar. Jesus subindo a montanha, Jesus descendo a montanha. Movimento. Movimento. Não, Jesus está parado, está ali, só olhando. Não. Movimento para a nossa vida. Trabalho. Trabalho não é só receber salário. Trabalho é divulgar o bem. Trabalho é ajudar alguém. Trabalho é limpar a rua, a calçada que você mora. Trabalho é o exemplo. Então, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Ação. Ação. Coragem de fazer. Coragem de se comprometer. Um terceiro é justiça. Dar o justo valor àquilo que compete. Justiça é o que é certo, é fazer o que é correto, é fazer o bem. Isso não é correto, eu não vou fazer. Simples assim. Eu não vou parar na vaga de um deficiente porque eu não sou. Faz 5 minutinhos, né? Está errado, não está certo. Né? Então, muitas vezes a gente vai na estrada, meu marido fica com raiva dos radares, né? Como se o radar tivesse vida, né? Tá errado, tá certo o radar. Se é 100 por hora, tem que trafegar 100 por hora. Então, se tem leis humanas, são para serem cumpridas. Se tem leis divinas, leis naturais, são para serem cumpridas. Não estamos aqui com criança rebelde. Ah, não pode mais, faço. Né? Não estamos mais para isso. Né? Diante disso, o que é justo? Então, diante das nossas escolhas, nós podemos voar com as asas do bem ou nos aprisionar com as algemas do mal. É análise, é escolha. O que eu vou escolher diante disso e disso? Diante disso e disso, isso é certo? Porque a gente tem a nossa consciência que fala para a gente. Não está certo? Não, isso não vai dar bom. Mas você faz. Você faz. Então, esse alimento engorda, esse alimento adoece, mas você come. Mas come por quê? Por que eu como? Análise, reflexão. O quarto é sabedoria. Sabedoria é conhecimento. Sabedoria é você ter o próprio julgamento. Sabedoria é você ter o seu entendimento. E sabedoria é não comparar. E hoje a gente vive num mundo de comparação. Ah, porque fulano faz isso e só vê rede social. É depressivo. Fulano está isso, fulano está aquilo. Com os filtros que existem hoje. Né? E eu? Uma das frases que eu mais gosto de Jesus é quando ele está lá, depois que ele ressuscitou, e ele aparece a Pedro, e ele faz assim, o convite que ele faz a Pedro e a todos nós. Segue-me. E aí Pedro faz, e o outro apóstolo? E Jesus responde, que importa a ti? Segue-me tu. É individual. O convite é para cada um. E o convite de Jesus é trabalhar na sua vinha. Nós somos trabalhadores da última hora. Ele nos convida ao trabalho, à divulgação do bem, ao exemplo do bem, onde quer que você esteja. Floresce onde Deus te plantou. E a última coisa é a gente entender que nós estamos aqui para aprender a amar. Quando Jesus volta e fala a Pedro, pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ah, meu Deus do céu, né? Será que ele não sabe ainda que eu amo? Apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque é o amor que ele iria precisar para fazer o que ele fez.
para chamar a atenção de todos nós, que o que importa é o amor. E aí a gente fala, amar ao próximo como a si mesmo. Lógico que a gente precisa amar a si mesmo. Ter o alto amor, porque você não dá o que você não tem. Você não gosta de mim, eu vou gostar do outro. Mas o amor que Jesus prega para nós que somos espíritos imperfeitos ainda, não é ainda o amor de Jesus. Nós ainda temos amores que são direcionados a pessoas e coisas. Jesus não tinha direção, ele era amor. Ele introjetava o amor. E o amor se expressava em todas as formas. Que é esse amor que um dia teremos. Que formaremos um só rebanho com um só pastor. Mas o que é amor para a gente hoje, nessa imperfeição que nós temos? É fazer o bem, independente para quem. É no ambiente de trabalho, é na família, ter amor pelas crianças, saber educar. Criança veio para ser educada. Educada se faz tudo, eu quero dar tudo para o meu filho. Você vai na igreja com ele? Não, quando ele crescer, ele escolhe. Escolhe como? Como que eu alimento o meu filho e não alimento o seu espírito desde criancinha? Com o meu exemplo, levando numa casa de oração, falando de Deus. Mas ele tem que ter o melhor tênis, ele tem que estudar no melhor colégio, ele tem que falar inglês. Tesouros que os ladrões roubam. Então, amar de verdade é querer o bem. Amar alguém que partiu. Amar saber o verdadeiro amor para um ser que já foi, que desencarnou. É amar, é desejar que ele esteja bem, que ele siga em paz. Mas eu queria comigo. Eu não me conformo. Isso é amor posse. Então, amar é libertar as pessoas, é entender as pessoas. Então, amar para nós hoje é não julgar, é não colocar o dedo, é não falar que está certo ou errado, amar é ajudar o máximo que nós podemos. Porque se a gente começa a amar os mais próximos e não ter raiva e não querer o mal dos outros, pouco a pouco a gente vai amando. Tem uma historinha de uma nora que odiava a sogra. Né? Uma coisa rara. Não existe isso, mas naquele tempo existia. E aí, ela vai buscar uma bruxa. Né? Quer matar a sogra? Tem mais, não aguenta mais, ela é muito boa, mas a sogra é muito ruim. E aí a bruxa dá um veneninho, só que precisa pôr um pouquinho todo dia, para envenenando aos poucos. E a bruxa orienta, vai tratando bem, trata bem, porque quando ela morrer, ninguém desconfia, né? Não tem mais internet para saber que ela pesquisou no Google sobre arsênico, né? Tranquilo, é só ela tratar bem. Ela foi tratando bem a sogra, e lá pondo veneninho todo dia, e de repente a sogra mudou, ficou boa. E aí ela desesperou, não quer mais que morra, tá boa agora. Aí foi para a bruxa. E a bruxa falou, não é veneno. É para você aprender que o problema não é só dela, é seu. Então que a gente tome essas atitudes que nós somos capazes já. Nós já temos essa capacidade de não fazer o mal, de não querer o mal, de não julgar. Não precisa amar de coração, não. Mas a gente vai pouco a pouco, principalmente com aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que nos prejudicou, mandando fluidos positivos, rezando, pedindo para Deus tirar do nosso coração. Quando Jesus fala a Pedro, perdoai 70 vezes 7. Né? Isso é amor, dentro da nossa capacidade evolutiva. Então, que a gente possa refletir que no nosso dia a dia, então o evangelho é isso, é vivência, é trazer os ensinamentos do Cristo para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. E o que eu faria se fosse Jesus aqui? O que ele faria? Então que a gente possa refletir, que eu possa ter deixado nos nossos corações, nas nossas mentes, um motivo que vocês saiam daqui com algo para que possam realmente refletir. Aí valeu a pena o nosso tempo aqui.
lembrando que a lição maior do Evangelho e que nós estamos a todos aqui para aprender a amar. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa, e o perdão te doa muito mais amor. Ama, que a lei divina que o Mestre ensina é a lei do amor. Que aprendamos a amar. Muito obrigada.